essa aula um, lembrando para vocês que, né, na última aula, eu apresentei para vocês o plano de aula da disciplina, tá? De fenômenos de transporte, né? É uma disciplina aí que vai tratar especialmente os fenômenos de transferência de calor, tá? E eu apresentei para vocês também, né, como que esse conteúdo ele vai ser trabalhado, inclusive, né, como que eu vou avaliá-los, tá? E lá no Moodle, esse plano de aulas ele já está disponível e também coloquei na, no assunto sobre critérios e notas, eu inseri as datas das avaliações previstas, tá? Então, dá um pulo lá no Moodle aí, né? Acesse o plano de aulas, tá? Você vai encontrar já a previsão das datas das avaliações, tá, gente? Além do plano de aulas, né, eu fiz uma revisão, uma breve introdução sobre alguns princípios da transferência de calor, né, fazendo um paralelo aí, né, com o que vocês estudaram anteriormente da termodinâmica, da mecânica dos fluidos, né, fazendo uma observação e uma inclusão dessas duas disciplinas aos fenômenos de transferência de calor, né? E aí eu falei para vocês que, né, elas se completam, né? Então, a análise de transferência de calor, ela necessita, né, também de que o engenheiro faça uma análise termodinâmica dos equipamentos, tá? Que envolve a transferência de energia sob a forma de calor. Além disso, também requer uma análise de escoamento, porque os fenômenos de transferência de calor, como a transferência de calor, ela ocorre através de corpos a diferentes temperaturas, né? A temperatura, por exemplo, é uma propriedade, né, intensiva, depende da massa, mas é uma propriedade termodinâmica, tá? Que tem a ver com o grau ali de agitação molecular no corpo, numa substância, tá? E a temperatura é responsável pelos fenômenos de transferência de calor, sendo que os fenômenos de transferência de calor, tá, eles ocorrem também através, né, sob a incidência de um escoamento, eles podem ser, né, ter a sua intensidade, né, alterada, tá? Inclusive, né, há modos de transferência de calor que envolve escoamento de fluido, sendo que os fluidos, né, compreendem os líquidos e os gases, tá? E a mecânica dos fluidos é responsável por estudar esses escoamentos de fluidos. Então, a transferência de calor, ela requer também uma base da mecânica dos fluidos. Então, foi exatamente isso que eu falei na aula anterior, tá, gente? Na nossa primeira aula. É, esse slide, né, ele vai trazer isso para vocês, tá? E eu falei que exatamente, né, o que está, sob esse ponto de vista aí, está apresentando, o que está apresentado para vocês, tá? Ah, a termodinâmica, ela se preocupa, né, em estudar os estados, né, que delimitam processos, tá, de transferência de energia, sendo que essa transferência de energia ela ocorre ali na fronteira entre um sistema, né, e a sua vizinhança, tá, e pode ocorrer sob a forma de calor. Além da forma de trabalho, escoamento de massa, pode ocorrer na forma de calor, tá? Então, a termodinâmica se preocupa em estudar os estados iniciais e final desses fenômenos de transferência. E, né, a mecânica dos fluidos né, se preocupa em estudar sobre a questão da natureza dos escoamentos. Então, né, eu abordei, né, essas questões na aula passada, né, e chamei a atenção de vocês que essas três disciplinas fazem parte, né, do que chamamos de engenharia de sistemas térmicos, tá? Que é a engenharia que estuda, que analisa equipamentos
processos, tá? Que são submetidos a esses fenômenos de transferências aí, que envolve, né, calor, que envolve também outros modos de transferência de energia, tá? Mas como essa disciplina ela está preocupada em estudar, tá, os modos de transferência de energia sob a forma de calor, esses fenômenos de transferência aí, né, que a gente vai abordar, tá? Bom, um exemplo de um equipamento aí industrial que, né, é muito utilizado na engenharia de sistemas térmicos são os trocadores de calor, tá? Então, essa imagem aqui, vocês percebem, né, que, né, ela mostra, né, um tipo de trocador de calor, tá? Em que vocês observam aqui, né, ah, vocês observam umas tubulações aqui, né, tá? Então, deixa eu fazer a compartilhamento novamente. Compartilhamento de tela, é melhor. Aí fica melhor para... Só um minutinho, gente. Isso acontece até em aula gravada, né? Então, o que eu estava explicando para vocês é o seguinte, tá? É, essas tubulações aqui que vocês, né, observam, né, são tubulações de entrada, né, de fluido, tá? Ou saída de fluido, né? É claro que os trocadores de calor têm uma tubulação de entrada, tem uma tubulação de saída, tá? Do fluido que vai trocar calor, tá? Com um outro, né, fluido, tá? Que também possui, né, uma tubulação para entrada, outra tubulação para saída, tá? Então aqui vocês podem ver, né? Olha, tem duas tubulações aqui, né? Esse lado, né? E aqui também tem duas tubulações, né? Então, né, tem uma aqui atrás, ó. Então entra o fluido, né, frio, né, de um lado, né? Do outro lado entra o fluido quente, né? E eles passam por um conjunto de serpentinas, tá? Que podem possuir placas aqui, né, para aumentar essa troca térmica. E o objetivo é aquecer a substância que entra fria, né, e, né, fazer com que a substância que entra quente, né, perda calor, né, ou seja, tem uma temperatura menor de saída do que a temperatura de entrada, tá? Esses, né, equipamentos são equipamentos aí, né, muito utilizado na engenharia, tá, gente? Tá? Na residência de vocês, vocês têm um trocador de calor, né? Vocês têm uma geladeira, tá? E essa geladeira tem trocador de calor, né? É, aquela grade que está atrás da geladeira é um trocador de calor, tá? Chamado de condensador. Ela é utilizada ali para condensar o vapor, tá? O vapor que vem proveniente ali do compressor, né? O compressor pressuriza, tá? E também tem um outro tocador de calor, que é o evaporador, que fica dentro da geladeira, na câmara ali, né? De cima, né? Na câmara do congelador, tá? É um outro trocador de calor também, que ele tem a função também de fazer com que a substância líquida, né? Que está ali, né, escoando pela sua serpentina, seja vaporizada, né, a uma baixíssima temperatura, né, vaporizada através da troca de calor com o compartimento do congelador, né, com os alimentos que ali estão, com as bebidas que ali estão, né. Então, assim, o trocador de calor, gente, é, né, um equipamento aí, né, mais utilizado, né, equipamento que trabalha com transferência de calor, tá? É, a gente fazer uma análise, né, de um sistema como esse aqui, ó, que envolve, né, um ar condicionado, né, nós precisamos, né, aplicar os conhecimentos termodinâmicos,
aplicar os conhecimentos da mecânica dos fluidos e aplicar também os conhecimentos da transferência de calor, né? Que juntas se tornam aí, né, a engenharia de sistemas térmicos, tá? Então, para dimensionar essa máquina aqui, né, que é o evaporador, tá? Que é o ar-condicionado, né? Que possui, né, como seus componentes, né, o compressor, tá? Que vai ali, né, vaporizar, tá? Que vai aumentar a pressão e temperatura, né, do vapor que vem do evaporador, tá? É um equipamento mecânico aí que, né, realiza trabalho, né, tá? Sobre o vapor, sobre o gás, né, na forma de vapor, tá? Aí, né, nós temos o condensador, que é um trocador de calor, tá? Nós temos uma válvula de expansão, que é o mecanismo de estrangulamento, para reduzir a pressão, né, do líquido que sai do condensador, para que essa pressão aqui, né, seja a pressão do evaporador, para que, né, esse líquido possa evaporar aqui no evaporador, que é um outro trocador de calor, tá? Esse equipamento aqui vocês conhecem, né? Vocês veem aí nas salas em geral, tá? E que vai, né, promover o que se deseja, né, que é uma temperatura mais confortável para o ambiente. Esse equipamento aqui, gente, que possui esses componentes básicos, né, é o ar-condicionado, né, ele trabalha sob o princípio, né, de refrigeração por compressão a vapor, tá? Então, né, a gente tem aqui escoamento de fluido, né, que muda de fase, tá? Uma hora está gás, outra hora está líquido, ok? Nós temos uma substância, né, que tem que ter características, né, de mudar de fase, né, a baixas temperaturas, tá, gente? E sem promover o congelamento, né, para que ela possa seguir com a sua dinâmica, com o seu escoamento, tá? Nós temos aqui, né, análise de estados iniciais e final, tá? Por exemplo, na entrada do condensador, nós temos uma entrada, nessa entrada aqui, um estado da substância, né, numa temperatura, né, numa entalpia, numa entropia, tá? Numa pressão diferente aqui da saída do condensador, tá? Então, esses estados, né, esse processo que é delimitado pelo estado de entrada e de saída do condensador é, né, o que a termodinâmica estuda, tá? E nós sabemos que no condensador, para que, né, esse trocador de calor possa condensar o vapor que entra nele, ou seja, fazer com que ele mude de fase, né, de vapor para líquido, ele vai sair aquele condensador na fase líquida, tá? Ele precisa roubar esse calor aí, né? Ele precisa fazer com que esse vapor que entre no condensador, ele, né, perca calor, né? E para que ele perca calor, né, é necessário entrar aqui, né, o, uma substância para refrigerar, né, o vapor que entra no condensador. Ou simplesmente, né, esse vapor ele pode trocar calor com o ambiente, tá? Com o ambiente. E aí, né, esse calor ele é retirado do vapor dessa forma, né? Por isso que é um trocador de calor, tá? Esse calor, né, que é retirado, ele é retirado, essa energia ela é transferida sob a forma de calor, né? Então aqui nós temos uma transferência de calor, tá? Essa disciplina fenômeno de transporte, ela vai estudar essas taxas de transferência de calor, aí, tá? Então aqui no condensador nós temos transferência de calor, nós temos aqui também no evaporador, né, uma entrada de calor, uma transferência de calor, tá, para vaporizar a substância que nele circula, ok? Então, nós temos essas duas equipamentos, esses dois trocadores de calor, né, que possuem esses transferências de energia sob a forma de calor, tá? Então, né, em alguns equipamentos aí, esse condensador, né, no caso da geladeira, mas esse condensador, ele possui uma ventilação, né, ele possui um ventilador para forçar essa transferência de calor, aumentar essa intensidade de transferência de calor, tá? Então, né, aqui, né, eu apresento para vocês um equipamento, né, que, sob o ponto de vista da engenharia de sistemas térmicos, né, é necessário se fazer uma análise termodinâmica, uma análise de mecânica dos fluidos e, principalmente, uma análise de transferência de calor, tá? Então, o objetivo dessa aula, gente, é vocês compreenderem a definição de transferência de calor
é relacionar os modos de transferência de calor com suas aplicações, tá? Reconhecer os modos de transferência de calor, conhecer a lei de Fourier, né? Que é a lei, né, que define a equação da condução, né, unidimensional, tá? Da transferência de calor por condução unidimensional, aplicação da lei de Fourier, né, para exercícios básicos aí, tá? Então, o que é transferência de calor? Então, aqui nessa figurinha, vocês observam, né, os três modos de transferência de calor, tá, gente? Então, a gente tem aqui uma lenha, né, que está sendo queimada, tá? E, né, nós temos aqui três situações, né? Na primeira situação, né, se você aproximar aqui, né, um metal, né, você do calor aqui do fogo, né, você vai perceber, né, que esse metal ele vai conduzir o calor através dele. Para você segurar na outra ponta, você tem que segurar com uma luva, senão você vai se queimar. Né? Por quê? Porque vai haver uma transferência de calor aqui, né, neste sólido, né, tá? Que, né, obviamente, né, à medida que ele vai se aproximando, né, esse calor vai se aproximando com a mão aqui, que está na outra ponta, né, esse calor ele vai diminuindo, mas, né, ainda assim é intenso, dependendo do material, né, como, por exemplo, se esse vareta aqui for uma vareta de metal, né, ele, né, provavelmente você, né, não vai, né, perceber que esses dois extremos aqui estão, né, com temperaturas diferentes, né, porque o metal é um bom condutor de calor, tá? Se você aproximar a sua mão aqui, né, da dessa fogueira, né, você vai perceber, né, você vai sentir um calor, né, principalmente, né, decorrente aí dessas variações, né, de massa específica, tá, do ar, né, que vai imprimir aqui umas correntes, né, de ar, tá, ok, quentes até a sua mão, tá? Então aqui nós temos, né, um calor chamado de convecção. Anteriormente, o calor que é conduzido através dessa vareta metálica é o calor de condução. E, né, não colocando as suas mãos aí na direção, né, do escoamento do ar, né, da fogueira, mas se você colocar as suas mãos de lado, na lateral, né, você vai sentir também, né, um calor através do modo de calor da radiação térmica, tá? Então, esses são os três modos de transferência de calor, tá? E aí eu preciso primeiro definir, gente, o que é transferência de calor, né? Então, sempre que houver uma diferença de temperatura entre corpos, vai haver uma transferência de energia sob a forma de calor, tá? Essa é a definição de transferência de calor. Tá? Então, gente, sempre que um corpo, uma superfície que estiver a uma temperatura não nula, vai haver uma transferência de energia, de calor. Então, os corpos, em toda a sua seus exemplos aí que vocês podem encontrar na natureza, no nosso cotidiano, eles vão estar a diferentes temperaturas, tá, gente? Então, né, eles vão emitir algum calor, seja na forma aí de ondas, né, eletromagnéticas, né, que é a questão da radiação térmica, né, tá? Ou se essa diferença de temperatura, né, for, né, algo que não seja no espaço, né, mas que seja através da condução de um sólido, de um fluido, eles vão conduzir, né, transferência de calor através da condução térmica, tá? E, né, ou se essa transferência de calor, né, for através de uma superfície sólida e um fluido em escoamento, vai ser através da convecção térmica, tá? Então, esses são os três modos aí, tá, gente, de transferência de. Mais um exemplo aqui, né? Então, aqui, por exemplo, né, você pode estar dentro da sua residência, tá? Num dia de insolação, de sol, a estrutura, né, da sua casa, ela vai receber um calor através da radiação térmica, né? Um calor que vai se propagar através de ondas, né, eletromagnéticas, né, que os raios, né, solares emitem, né, através do espaço, tá? E, né, essa alvenaria aqui da sua casa, ela vai receber esse calor, né, tá? Através da radiação térmica, que se propaga no espaço, né? Ela não precisa de um meio material para se propagar, tá? A radiação térmica. Daí as paredes da sua casa, né,
vai receber esse calor e vai transmitir através delas, né, para o interior da sua casa, tá? Ora, as paredes transmitem, né, de um ponto ao outro, né, do ponto externo da residência para o ponto interno da residência, né, vai haver uma transferência de calor aqui nesse meio sólido, tá? Essa transferência de calor é chamada de condução, tá? Internamente na sua casa, né, pela, né, condição, né, do ambiente da sua casa está, né, se estiver numa condição de temperatura, né, menor do que a temperatura que está entrando de calor através das paredes da sua residência, né, vai haver ali, né, um fluxo, tá? Uma transferência de energia, um fluxo térmico. Por quê? Né? Porque nós temos um ar aqui dentro da sua residência que pode estar uma temperatura menor, né, do que, né, aqui, né, as paredes internas da sua residência, né, vai transmitir, tá? De calor. Vai se criar correntes de ar, né, através da variação de massa específica do ar, e essa corrente, né, vai transferir calor para, né, seja para a superfície aqui, né, para as camadas mais inferiores, né, próximas ao piso da sua residência, até o teto, né, tá? Sendo que, né, geralmente, né, o que ocorre, né, as massas de ar frio vai ficar mais embaixo, né, e as de ar quente vai ficar mais em cima. O que eu estou falando? Que o ar frio vai ficar embaixo, o ar quente vai ficar em cima, né? Porque essas correntes de convecção, né, elas ocorrem, né? E aí, como o ar quente ele é menos denso do que o ar frio, ele sobe, tá, gente? Bom, isso é um exemplo de convecção natural, né? Ocorre por meios naturais, apenas, né, por questões de variação de massa específica, né, através, né, obviamente, de uma diferença de temperatura no local, tá? Agora, se você coloca aqui no teto, né, um ventilador, né, essa convecção aí ela vai ser mais intensa, né? Aí você parte, né, você sai de uma condição de convecção natural e vai com uma convecção chamada de forçada, tá? É o que ocorre também aqui, tá, gente, nos coolers, né, no sistema aí cooler, né, que possui um dissipador aqui, né, é, de calor, né, geralmente aqui de alumínio, tá? São essas placas aqui, né? E o ventilador em cima, tá? Esse conjunto aqui é chamado de cooler, muito utilizado aí para fazer, né, o resfriamento e os processadores aí de desktops, tá? De notebooks, né? Para evitar com que, né, haja ali uma queima do semicondutor ali, né, do processador, tá? Aqui a gente percebe que há também uma convecção forçada, né? Que se usa um ventilador aqui, né, para aumentar essa troca de calor, tá? E resfriar o processador, e também é uma condução térmica, né? Porque a gente tem aqui no processador, né, que se utiliza bastante pasta térmica, né, para, né, fazer com que haja, né, essa perda de calor aí do processador, né, para aumentar essa eficiência de perda de calor, tá? Então, se preenche esses espaços vazios aqui, né, entre, né, o contato aqui, né, do dissipador de calor com o processador, com uma pasta térmica, né, para poder, né, haver uma maior eficiência de troca térmica através de condução térmica aqui, né, entre o processador e o dissipador de calor, tá? Que seria essa região verde aqui, tá? O dissipador de calor é esse, né, equipamento aqui, né, geralmente de alumínio, essas placas aqui de alumínio. Posto isso, tá, gente? Vamos então detalhar um pouquinho mais esses modos de transferência de calor, tá? Então, a condução térmica, tá, gente, é a transferência de calor que ocorre através de um meio estacionário, tá? Meio que estiver parado, ok? Ok? Que pode ser uma superfície sólida ou um fluido, tá? Então, ou a transferência de calor por condução vai ocorrer num sólido, numa parede, por exemplo, tá? Ou num fluido, tá? Sempre que houver um gradiente de temperatura, tá, gente? Ou seja, aqui nós temos, né, essa figurinha para a direita que ilustra uma parede, né? Do lado esquerdo ela pode estar uma temperatura T1
E do lado direito, há uma temperatura T2, sendo que T1 é maior do que T2. Então, tá, gente, vai ocorrer nesse meio sólido aqui uma transferência de calor através dessa parede, né, que vai seguir o sentido da diminuição de temperatura, tá, gente? Ou seja, vai ocorrer da temperatura, do ponto de temperatura maior para o ponto de temperatura menor, tá, gente? Essa condução térmica, numa análise molecular, né, e atômica, né, ela vai ocorrer através, né, dos próprios é, 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 movimentos ali, né, de vibração, né, dos elétrons, tá, que constitui aqui essa substância da parede. A convecção, como eu disse anteriormente, né, é a transferência de calor que ocorrerá entre uma superfície sólida, entre uma superfície e um fluido em escoamento, tá, gente? Com uma velocidade, tá? Então, a superfície sólida, né, numa temperatura TS, né? Temperatura da superfície, tá? E o fluido, né, em movimento, em uma temperatura aqui T, né, infinito, tá? É, obviamente, né, que se a temperatura da superfície for maior do que a temperatura do fluido, não que essa temperatura seja infinita, tá, gente? Esse símbolo infinito é só para, né, designar que os níveis de transferência de calor designam como sendo uma temperatura do fluido, tá, gente? Então, vai haver uma transferência de calor da superfície para o fluido, ou seja, o fluido em movimento aqui com uma velocidade, né, U, seja lá qual for, ele vai resfriar a superfície, tá? Ele vai roubar calor da superfície. Isso é o que ocorre, né? Tal como, né, ocorre aí com os ventiladores, tá? Então, para que ocorra a convecção, é necessário que ocorra uma diferença de temperatura, tá? Bom, aí, como citado anteriormente, e, né, eu usei as imagens anteriores para definir, existem dois tipos de convecção aí: convecção natural, né, ou convecção forçada, tá? Então, a convecção natural, o que que é, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma chapa, né, que foi aquecida, tá? Ela está emitindo calor, né? Então aqui, né, essa chapa, né, se a gente for analisar, né, nós temos aqui os três exemplos, né, através dessa chapa aquecida, o exemplo dos três modos de transferência de calor, tá? Mas vamos concentrar apenas na convecção natural. Como que ocorre a convecção natural? Então, a convecção natural, gente, vai ocorrer o seguinte: imagina que essa chapa aquecida esteja aí no ar, na atmosfera, em um ambiente, né, que possui, né, uma ventilação, tá? Uma certa, né, variação aí de massa, né, específica do ar. E aí o que que vai acontecer, né? Quando essa massa de ar frio, né, entrar em contato com a superfície, né, vai ocorrer uma corrente, né, um movimento, um, uma dinâmica de ar, né, que vai se dirigir, né, para cima, tá? Porque o ar quente é menos denso, né, que o ar frio, né? Essa corrente de ar, ela vai subir. E esse ar ele vai subir não frio, ele vai subir quente, né? Então essas correntes de ar que ocorrem, né, essa transferência de calor, né, é devido à convecção natural. Aqui vocês percebem que não há nenhum ventilador, né, fornecendo, né, uma velocidade forçada de ar, né? Foi aqui um exemplo, mostra que é, né, apenas, né, ali um ambiente, né, um ar que está contido ali no ambiente, né, que vai, né, ser aquecido, né, e essas correntes vão se formar através de variação de massa específica, porque a massa específica varia com a temperatura, né? E essa variação de massa específica, né, proporcionar aí, é, vai proporcionar os escoamentos, né, das massas de ar quente e frio, né? É o que ocorre na atmosfera, tá, gente? Os fenômenos aí atmosféricos, né, eles ocorrem dessa forma, né? Precipitações, né? A questão aí, né, dos tornados, né, tá? Ocorre, né, através, né, desses, né,
fenômenos da convecção natural, tá? Então, a convecção natural ela vai ser mais significativa, né, quando ocorrer aí uma maior variação de massa específica, tá, provocada por uma maior diferença de temperatura, tá? Quando ocorrer aí uma intensidade maior, né, da gravidade, tá, e da distância entre os fluidos quente e frio. Agora, a convecção forçada, vamos supor que você tem a mesma a tua chapa aquecida anterior, mas agora, né, você coloca ali um ventilador, né? Ou seja, para impulsionar, para insuflar uma corrente de ar, né, com uma velocidade, né, forçada, uma velocidade maior, proveniente aí de um equipamento, né, elétrico, um equipamento mecânico, tá? Essa convecção, ela é chamada de convecção forçada, tá? Então, a grande característica da convecção forçada é ela aparece quando for utilizado, né, ventiladores, tá? No caso aí, quando se tratar de ar, tá? Quando o fluido for ar, né? E na maioria das casos, quando você quer resfriar a outra superfície, e ou bombas, quando o fluido for líquido, tá? Para impulsionar os líquidos. Bom, gente, a radiação, né, é a única transferência de calor que vai ocorrer, né, no espaço aí, tá? Ou seja, que vai ocorrer através da emissão de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas, né? Sob o princípio de quê? Né? De que todas as superfícies, seja lá qual for, elas possuem temperaturas diferentes de zero, tá, gente? Então, né, nesse exemplo aqui da direita, né, nós temos aqui, por exemplo, duas superfícies, né? A superfície 1 de cima, na temperatura T1, a superfície 2 de baixo, na temperatura T2, né? Elas estão a diferentes temperaturas, elas estão, né, a uma temperatura não nula também, né, diferente de zero. Então, ambas as superfícies vão emitir ondas, né, energia sob a forma de ondas eletromagnéticas, tá? É, e isso, né, é conseguido, né, mesmo que não se tenha um corpo ali, né, entre a superfície 1 ou entre a superfície 2, um corpo participante, tá? Então, mesmo que não haja um corpo sólido ali participante, vai haver transferência, né, de energia, tá? Sob a forma de radiação térmica, tá, gente? Então, isso ocorre. Por quê? Porque, né, a gente tem duas superfícies, tá? E com temperaturas diferentes de zero. Então, isso sempre, né, vai ocorrer. E aí, né, o que que é radiação ou irradiação, tá, gente? Então, a radiação térmica é um fenômeno de transferência de calor, tá? Então, isso é radiação térmica. A irradiação é a magnitude, né? É a taxa de radiação térmica, tá? É a taxa de transferência de calor por radiação térmica, tá? Então, isso, né, tem que ficar claro, né? Inclusive, né, essa figurinha aqui da direita, ela ilustra muito bem isso, né? Essas flechas, essas setas aqui, ó, indicam a irradiação, tá, gente? Então, a radiação, ela é um fenômeno de transferência de calor, tá? E, né, isso a gente pode citar o grande, né, exemplo aí da natureza, que é o Sol, que emite radiação térmica, tá? E a irradiação é a magnitude, né? É a taxa na qual esse fenômeno, né, ela incide sobre uma superfície, quando ela está, né, exposta à radiação, né? Ou você, por exemplo, em um dia, né, em um sol, né, de um calorzão, como esses dias que a gente está passando aí nessas ondas de calor, né, gente, você pode, né, falar que você está exposto à radiação, ou seja, que você está sofrendo irradiação, tá? Bom, posto os três modos de transferência de calor, eu vou falar um pouquinho da condição de calor, né, unidimensional. Nós vamos começar o nosso estudo aqui dessa disciplina estudando a condição de calor, tá? E sob a forma mais simples, tá?
para que a gente possa gradativamente construir esse conteúdo, esse conhecimento, né, e chegarmos a condições um pouco mais complexas, né, dessa condução de calor. Né? Em sala de aula eu expliquei para vocês até, né, que o conteúdo da condução de calor, ele, né, é grande, ele é extenso, tá, gente? Porque a condução de calor é uma transferência de calor daí mais incidente, a que mais ocorre aí, junto com a convecção, é óbvio, né? Em vários equipamentos da engenharia, tá? E daí, né, a gente tem, né, bastante aí, né, estudo sobre isso, né? A gente tem bastantes exemplos, né, equações, né, e tratamentos para que a gente possa analisar os equipamentos aí de engenharia, tá? Então, a condução, tá, gente, vocês sabem, né, que ela é transferência de calor que ocorre em um meio estacionário, né? Então, o corpo está ali parado, né? O sólido, na superfície sólida, ela vai estar parada, tá, gente? Né? E esse corpo ele pode ser tanto sólido ou um fluido, tá? Pode ser um líquido, né? Pode ser também um gás, tá? E sempre que houver um gradiente de temperatura, uma diferença de temperatura, essa condução ela vai ocorrer, tá? E como eu citei, por exemplo, né, que a condução ela pode ocorrer também em um fluido, e o fluido vocês sabem que compreende um líquido ou um gás, tá? Essa condução aí, tá? Ela está relacionada, né, no sobre o aspecto da transferência de energia, né, sobre o aspecto molecular, tá? Sobre o aspecto atômico, tá, gente? Para a gente entender a condução térmica num sólido, é tranquilo, né? É fácil, tá? Porque o sólido, nós temos uma substância, um corpo, né? Em que, né, os seus elétrons, né? Os seus átomos, né? Eles estão, né? Superagrupados, né? Sem, ali praticamente vazios, zeros, né? Então, as suas estruturas cristalinas, né, são muito bem compactas e arranjadas, né? E aí nós temos uma transferência de energia que ocorre, né, praticamente aí, instantaneamente, né, de um ponto ao outro, tá? Agora, quando a gente, né, analisa um fluido, um líquido, um gás, né, a gente precisa entender que a condução térmica, né, ela, né, está ali, envolve, né, uma atividade atômica molecular, né, que vai propiciar essa transferência de energia sempre, né, dos elétrons ali, né, das partículas de mais energia para as de menor energia, né? Quando houver, né, obviamente, quando elas estiverem excitadas, né, com uma certa interação. E isso, né, conseguido através, né, da temperatura, né? O conceito de temperatura, né, é essa medida do grau de agitação molecular, tá? E, né, quando há uma diferença de temperatura, né, em um líquido, um gás, né, essas moléculas, esses elétrons, essas partículas, né, elas ficam mais agitadas, né? E elas têm movimentos ali de rotação, né, de translação, de vibração. As partículas de maior energia, como aqui em cima, que mostra essa figurinha da direita, elas vão transferir energia, né, ao se chocar, se colidirem com as partículas de menor energia, e isso vai acontecer, né, no sentido da diminuição de temperatura, né? Então, né, aqui na superfície, né, aqui superior, nós temos uma temperatura, uma condição 1, uma temperatura 1, que é maior, né, do que a superfície inferior aqui de baixo, tá? E vai haver uma transferência de calor, tá? Por causa desse gradiente de temperatura, né, vai haver uma transferência de calor que vai, né, ocorrer aqui no ponto médio, né, desse espaço, né, desse recipiente que contém um certo gás, né, a gente, né, pode calcular aí, né, uma transferência de calor média, mas vai ocorrer uma transferência de calor, tá? Ao longo, né, dessa diminuição de temperatura, desse perfil aqui de diminuição de temperatura, tá? Então, isso ocorre, né, é, nos gases também, para entender, né, essa transferência de energia sob a forma de calor, no aspecto, né, num gás, a gente precisa entender, né, essa, né, essa atividade molecular aí, tá, gente? Então, é,
Depois vocês podem ler aqui, tá? Esse textinho, eu resumi isso, né? Fiz um resumo da ópera aí para vocês, tá? Ah, quando essa transferência de energia, né, sob a forma de calor, ela ocorre, né, no aspecto, né, molecular, né, sob a perspectiva molecular, ela é chamada de difusão de energia, tá, gente? Então, a situação ele é semelhante, né, nos líquidos também, tá? Apesar, né, gente, de uma diferença, né? Você sabe que nos líquidos, né, fisicamente, né, a física, né, molecular, né, de partícula, ela, né, traz para a gente que no líquido as partículas, né, as moléculas, elas estão, né, mais próximas, né, e quando se comparado, né, a uma situação com gás, né, e devido a isso, suas interações, né, moleculares, elas são mais fortes, né, e mais frequentes, tá? Daí essa condução térmica no líquido, ela vai ocorrer de uma forma, né, maior do que no gás, tá? E no sólido, né, onde a gente, né, tem uma atividade de condução térmica maior, né, do que nas outras formas da fase, né, de um corpo, da substância, tá? Na condução térmica nos sólidos, ela é maior do que no líquido e maior do que no gás, né? Então, seria uma escala aí, né, de uma forma decrescente, tá, gente? De transferência de energia por calor, tá? Bom, e, né, um exemplo, né, de condição de calor, tá? Que envolve aí, por exemplo, né, um líquido, tá? E um sólido, tá? Então, você pode ter uma bebida, né? Um chá, né? Por exemplo, né? Ao tomar um chá, né? Você vai ali, né? Se você, né, for fazer uma agitação ou mergulhar uma colher, né, de metal nesse, né, xícara de chá, né, se o chá estiver quente, você vai perceber, né, que vai haver, né, uma transferência de calor por produção, tá? Ou seja, né, a colher, né, de metal, ela vai, né, se aquecer, tá? E, enfim, você pode encontrar também uns outros exemplos aí, né, de transferência de calor por condução, tá? A partir, né, de líquidos, tá? Então, a partir de gás, né, do ar externo, né? Então, você tem um dia, né, de inverno, né? Vai haver uma transferência de calor de um ambiente, né, dentro, né, de um ambiente aquecido para o ar externo, né? Então, vamos supor que lá fora da sua casa esteja um dia de inverno, esteja frio. Dentro da sua casa você está usando, né, um aquecedor, né? Tá quentinho ali, né? Então, aquecedor, gente, mais um equipamento aí, né, da engenharia de sistemas térmicos, tá? E, obviamente, né, tipo, vai haver, né, tipo, com o passar do tempo, uma transferência de calor através das paredes da sua casa, né, e ela vai, né, se dirigir para o lado externo, né, para fora da sua residência. Porque lembre que sempre o calor, ele vai ser transferido nas condições, né, de temperatura maior, né, de maior intensidade para de menor intensidade, tá? Agora, né, é possível calcular a taxa de transferência de calor por condução, né, na sua forma mais básica? É possível, né, na sua forma mais difícil também, mais complexa também é possível, tá? Então vamos por partes, vamos para a forma mais básica, tá? Então, existe uma lei que é chamada de lei de Fourier, né, que ela calcula, tá, a transferência de calor através, né, de uma parede, né? Ela calcula a transferência de energia, né, através de uma parede, né? E isso, né, com o passar do tempo, a gente não vai analisar ainda, né, essa essa transferência de calor, né, transiente, né, que seria a transferência de calor aí, né, envolvendo o tempo, tá? Mas a gente vai pensar, sim, né, que essa transferência de calor ela é transferida, né, com o passar do tempo. Então, nessa figurinha da direita, né, a gente tem, por exemplo, né, uma parede, né? Então, a gente tem uma parede aqui, se a gente pegar a seção transversal da parede, né, que seria, né, de comprimento L aqui, ó, né?
se a gente for colocar essa seção transversal da parede, né, essa ponta da parede num eixo cartesiano em que a abscissa é x, né, e ela está paralela ao longo do comprimento ali da parede, e a ordenada é a temperatura, né, a gente vai perceber o seguinte, né, que primeiro, né, a gente está tratando aqui de uma condição unidimensional, a gente só está tratando de um calor transferido, né, ao longo de x, tá? Esse calor, né, essa condução, ela é bidimensional, tá, gente? Não se engane, ela é bidimensional. Existe, né, um conteúdo da condição de calor bidimensional nos eixos x e y, tá? Mas aqui a gente está simplificando, né, começando da unidimensional. E aí, se nessa superfície da esquerda da parede estiver uma temperatura 1 maior do que a temperatura da superfície aqui, né, da direita da parede, né, é, e há um gradiente de temperatura, né? Essa temperatura vai variar ao longo de x, né? E ao longo da parede, né, ela vai, né, diminuir, tá? Ela vai diminuir e o calor vai ser transferido nesse sentido, né, da esquerda para a direita, tá? No sentido da diminuição da temperatura vai ser esse que vai ser o vetor, né, de transferência de calor, tá? Bom, a lei de Fourier, né, ela, né, implica que essa taxa de transferência de calor aqui, tá, gente, que é a Qx, aspas duplas aqui, né, duas linhas, né, ela, né, deve ser proporcional, né, deve ter uma certa proporcionalidade a esse gradiente de temperatura, dt dx, tá? Uma derivada aqui, né, de primeira ordem, né? E, né, para se ter uma equação, uma igualdade, né, é necessário, né, imprimir uma constante aqui, né? E aí, né, essa lei de Fourier surgiu, tá? Em que, né, se observou que essa temperatura, esse gradiente de temperatura era mais intenso para certos tipos de materiais, né, do que para outros, né, tipos de materiais, né? Por exemplo, né, num material plástico é menor, já no material metálico é maior, né? E aí, né, essa temperatura aí, né, ela acompanhava, né, e ela necessitava de uma constante aqui, né, de uma propriedade, né, tá? Então, a lei de Fourier se igualou, né, virou uma equação através, né, da inclusão de uma propriedade representada por essa letra K, que é a condutividade térmica, tá, gente? Do material, né, que mede o quanto o material ele é capaz de conduzir, tá? Calor. E, e daí nós temos um sinal negativo, né, que esse sinal negativo indica, né, que a transferência de calor, né, ocorre no sentido da diminuição de temperatura, tá? Então, aqui nós temos sinal negativo, né, que esse gradiente de temperatura ocorre nesse sentido da diminuição, tá? Bom, a constante de proporcionalidade K, que é uma propriedade de transporte, tá, gente? Chamada condutividade térmica, ela, né, tem a seguinte unidade de medida, tá? Ela é watts por metro Kelvin, tá? Uma propriedade aqui, watts, a propriedade de energia, né? A unidade é de energia, metro, unidade de comprimento e Kelvin, unidade de temperatura, tá? O fluxo térmico, né, ele é, né, a propriedade de a unidade de energia por área, né? Então nós temos aí watts por metro quadrado, né? O fluxo térmico Qx, né, duas linhas, ele é a taxa de transferência de calor na direção x, né? Por isso que tem x aqui no subscrito, né? Por unidade de área perpendicular à direção de transferência de calor. E ela é proporcional ao gradiente de temperatura, como eu falei anteriormente, né? Na direção x. Bom, nas condições de regime permanente, né, ou seja, né, não há mudança de calor com o tempo, né, onde a distribuição de temperatura é linear, ou seja, só na direção x, do eixo x, com a propriedade de transporte que é a condutividade térmica K constante, né, ou seja, não vai haver variação dessa propriedade nem com o tempo e nem com o eixo x,
E sem geração de calor, ou seja, né, nós não temos mecanismos, né, para alimentar essa transferência de calor, sem geração de calor, a gente pode, né, simplificar aquela derivada da temperatura em função de x, aquele gradiente de temperatura, e o fluxo térmico da seguinte forma, tá, gente? Então, né, o dt sobre dx, né, que antes era o fluxo térmico por unidade, na unidade de tempo, né, ele vai ser mais simples, né, ele vai virar, né, uma condição linear, né, e uma condição permanente, sem ali, né, depender do tempo, né. Então ele vai ficar simplesmente, né, a temperatura final menos a temperatura inicial, dividido por L, né, que é a espessura ou a largura, né, da parede, tá? Da superfície. Aí o fluxo térmico fica da seguinte forma, né? Fica menos K, onde tinha dt sobre dx, fica essa diferença de temperatura por L, tá? Aí, gente, sendo que o K, né, a constante de proporcionalidade, né, ou seja, a condutividade térmica K é watts por metro Kelvin, tá? Sua unidade. A unidade de temperatura aqui vai ser sempre em Kelvin, né? Ou em graus Celsius, né? Então, né, pode ser também graus Celsius, porque, né, a gente sabe que, né, a diferença de temperatura, né, entre as duas escalas é a mesma sua unidade, né, seu valor, né, na verdade, né. Isso vem da termodinâmica, tá? E L, né, que é a espessura ou largura da parede, é sempre em metros, tá? Então, o fluxo, né, de calor, ele também pode ser, né, escrito da seguinte forma, tá, gente? Então, por exemplo, né, você sabe que, né, a temperatura aqui, né, final, né, ela que é T2 vai ser, né, nesse caso aqui, né, desse exemplo dessa figurinha, vai ser sempre menor do que T1, né? Então, se T1 é maior do que T2, então essa diferença aqui entre T2 e T1 vai ser negativa. Se é negativo, com esse negativo aqui, né, a gente vai ter sempre o fluxo, né, com sinal aí positivo, né, nesse caso do exemplo dessa parede. Então, eu posso escrever essa equação também da seguinte forma, invertendo T1 com T2, né? E não tendo mais o sinal negativo, tá? Então, eu posso ter o fluxo, né, térmico também, né, sobre, né, essa equação aqui, né, de K, né, T1 menos T2 sobre L, que é a mesma coisa, né, que K dt, delta T sobre L, tá? Então, a gente pode utilizar também essa equação 1 aqui, tá? Ah, bom, então a equação 1, ela calcula o fluxo térmico, ou seja, é a taxa de transferência de calor por unidade de área. Agora, se você quer calcular apenas a taxa, que possui unidade de energia em watts, aí você tem que multiplicar pela área, né, dessa seção transversal aqui, tá? Dessa parede, tá bom? Ou seja, você teria que multiplicar aqui, né, pela área da incidência de transferência de calor, tá? Ok? Bom, se você multiplica o fluxo, que é x duas linhas, pela área, né, perpendicular à direção do calor, tá? Qual que é a área perpendicular à direção desse calor que é x duas vezes essa figura aqui, né? É essa área aqui, ó. Tá? Tô mostrando com o mouse, né? Ela não tem nenhuma dimensão aqui representativa por letra, né? Mas, né? Ela seria a área perpendicular aqui, tá? Bom, aí você tem que, né, calcular a taxa de transferência de calor multiplicando, né, esse fluxo pela área, tá? Essa equação 2 aqui. Essa taxa aqui, né, de transferência de calor, apenas QX, ela só tem uma transferência de calor, né, na unidade de watts, né, que é joule por segundo, tá, gente? Vamos fazer um exercíciozinho básico aqui, né? Então, a parede de um forno industrial é construída de tijolo refratário, né, de 0,15 metros de espessura, tá? Então, L é 0,15 metros, né? A espessura, tá bom? Da parede. Essa parede, esse tijolo refratário tem uma condutividade térmica de 1,7 watts por metro Kelvin. Medições feitas durante a operação em regime permanente, ou seja, quando as propriedades não variam mais com o tempo, tá? Então, obviamente, né, quando essa parede é aquecida, meu,
Essas propriedades, as propriedades vão variar com o tempo. Ou seja, né, a temperatura, né, ela vai ter, né, uma variação com o tempo ao longo da parede aqui, da espessura da parede, né, essa temperatura, né, ela vai ter vários valores diferentes. E não só ela, mas como essa propriedade aqui, ó, chamada de condutividade térmica também, tá? Ela também, né, vai ter, né, vários pontos ao longo da espessura da parede que vão ter valores diferentes dela. Esse caso aqui, em regime permanente, ela vai ter somente esse valor 1,7. É como depois de um certo tempo, né, houve um equilíbrio térmico aí, tá? Bom, medições feitas durante a operação em regime permanente revelam temperaturas de 1.400 kelvins e 1.150 kelvins nas superfícies interna, do lado esquerdo, e externa, do lado direito aqui da parede, tá? Aí perguntas: qual é a taxa de transferência de calor através de uma parede de um lado de 0,5 aqui de altura e 1,2 de comprimento, né? Então, essa área aqui, ó, que é perpendicular a essa direção do QX, essa aqui vai ser a área para calcular essa taxa QX de transferência de calor, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Calcular o fluxo, que é o QX de duas linhas, que é watts por metro quadrado. Então, vamos lá. Vamos colocar as hipóteses, condições em regime permanente, condução em uma dimensão só na direção X, unidimensional, e, né, regime permanente implica dizer que a propriedade K, condutividade térmica, é constante. Aplicando a lei de Fourier, nós vamos lá, né, aplicar aquela equação 2, ó, né, positivo. T1 a gente tem que a temperatura inicial 1.400 Kelvin. T2 a gente tem que é 1.150 Kelvin. K a gente tem que é 1,7 watts metro Kelvin. E L 0,15 metros. Então vamos substituir tudo isso aí. Vamos cancelar as unidades, né? Kelvin cancela com Kelvin. Metro vezes metro, metro quadrado, fica só watts metro quadrado. Você multiplica 1,7 vezes 250, que é a diferença de temperatura, né, de 1.400 com 1.150, depois divide por 0,15. Vai dar aí 2.833 watts por metro quadrado. Esse é o fluxo, tá? Unidade de energia por área, né? Taxa de transferência de calor por área. Agora nós vamos calcular a taxa de transferência de calor. Temos que multiplicar a área, H vezes W. H vezes W, tá? Então, vamos pegar o fluxo, Px duas linhas, multiplicar pela área, que é H vezes W. Aí a gente tem aqui, né, 0,5 meio metro vezes 1,2, né? E a gente tem aqui metro vezes metro, vai dar metro quadrado. Que vai cancelar com esse metro quadrado aqui, né? Tá? Do denominador. Vai sobrar só watts. Aí você multiplica, né, todos esses três valores aqui numéricos. A taxa vai ser de 1.700 watts, tá, gente? Bom, aí vocês vão fazer esse exercício de aprendizagem, tá? Esse exercício vai contar, né? Vocês precisam fazer, entregar no Moodle, tá bom? A sua resposta completinha e tal. E aí eu vou corrigir e eu vou dar a presença para vocês, tá? Dessa aula aí, em EAD, tá bom? Então aqui, ó, você tem um sistema, né? Uma parede que é parecida com o exemplo que eu dei, tá? E o que que vai se pedir, né? Olha só, né? Determine os valores desconhecidos. Aqui você tem uma tabela com 5 casos, né? No caso 1, você tem a temperatura inicial, tem a temperatura final, você não tem um gradiente de temperatura, você não tem um fluxo e você não tem a taxa de transferência de calor. Então você vai completar essa linha do caso 1. Então você vai fazer o mesmo para o caso 2 até o caso 5. Só que, né, nos outros casos, do 2 ao 5, em uma coluna, por exemplo, você não tem, por exemplo, no caso 2, você não conhece a temperatura final, né? A temperatura T2, você conhece só a temperatura 1, né? Aqui, no caso 2, você tem um gradiente de temperatura, ok, né? Negativo aqui, né?
Aí você precisa calcular não só T2, mas também como fluxo, como a taxa de transferência de calor PX, tá? E assim sucessivamente, você vai completar essa tabela aqui, tá? Com os dados faltantes, ok? Além disso, você vai representar graficamente a distribuição de temperatura. Como que eu vou ocorrer, né, essa distribuição de temperatura, tá, gente? Tal como, né, eu mostrei aqui, ó, né, esse exemplo, né, para aplicar a lei de Fourier, tá? Então, vocês percebam que a distribuição de temperatura está com essa linha aqui linear, né, decrescente, uma função decrescente, né, no sentido da diminuição aí, né, uma função, por isso que tem aquele sinal de menos na lei de Fourier, né, porque a gente tem uma função decrescente aqui, né, tá? Uma função linear, ok? Então, é isso que é para fazer. Você vai desenhar a parede, né, a espessura da parede, e você vai representar essa, né, essa tendência da temperatura aí, tá, gente? Ou seja, essa distribuição de temperatura, graficamente, né? Aqui nessa parede, tá? A observação, né, que ó, o eixo X, ó, ele tá, né, nesse apontamento aqui para a esquerda, indicando também a direção do fluxo térmico. Se o fluxo térmico vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Ou seja, indicando aqui também, ó, tal como está aqui, ó, né? Essa seta aqui do fluxo térmico, né? Aqui está da esquerda para a direita, né? No sentido da diminuição de temperatura, tá? Sempre o fluxo térmico vai ser no sentido da diminuição de temperatura, tá, gente? Então, vocês vão fazer essa atividade. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Eu vou estar à disposição. Então, obrigado, tá, gente? E até a próxima.